O milionário fica atônito quando a menina mendiga diz que seu iate vai explodir em breve. Era um dia luminoso em Angra dos Reis, onde o sol brilhava como ouro sobre as águas cristalinas. Henrique, um milionário carismático e generoso, estava prestes a embarcar em seu magnífico iate, o Estrela do Mar. O aroma do mar misturava-se ao perfume dos pratos exóticos que sua equipe de chefes estava preparando a bordo. Ele olhava para seus convidados, prontos para uma tarde de diversão, quando de repente uma garotinha apareceu. Luna, uma menina de 7 anos com cabelos desgrenhados e olhos brilhantes, interrompeu o encantamento do momento. Seu iate vai explodir! Ela gritou, a voz tremendo com uma mistura de medo e urgência. Todos pararam. O sorriso de Henrique congelou no rosto. Uma mendiga? Mais uma criança perdida nas ruas? Ele soltou uma risada nervosa, tentando ignorar a situação. Mas, enquanto as palavras dela ecoavam na sua mente, o impulso inexplicável o fez hesitar. Um nó se formou em sua garganta. Ele olhou novamente para o iate. Algo não estava certo. E por um momento, o brilho do sol se transformou em um peso opressor. O que era aquela sensação? Ele deu um passo atrás, as palavras de Luna ainda reverberando no ar. Então, um estrondo ensurdecedor cortou o silêncio. O Estrela do Mar explodiu em uma bola de fogo e fumaça. O calor da explosão o atingiu como um soco no estômago. O luxuoso iate que ele tanto amava estava se desintegrando diante de seus olhos. A cena era caótica. Gritos e chamas dançavam, enquanto tudo o que ele conhecia desmoronava. Quando a poeira assentou, Henrique se virou. Luna estava lá, em pé, observando o desastre com uma expressão de tristeza em seu rosto. O choque e a dor se mesclaram dentro dele. Ela tinha tentado avisá-lo. Poderia ter morrido. Tentando entender o que aconteceu, ele se aproximou da menina. Você sabia, disse quase como uma súplica. Ela apenas abaixou a cabeça, como se o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Sem saber ao certo o que fazer, ele decidiu acolher a garotinha em sua casa. O calor da rejeição se transformou em um impulso de proteção. Mas havia mais. César, seu sócio traiçoeiro, observava de longe. Seus olhos brilhavam com um plano maligno. Luna era uma ameaça. Certa vez, ele teve seus olhos postos na fortuna de Henrique e não estava disposto a perder a oportunidade, principalmente agora com a menina vivendo sob o mesmo teto. Enquanto isso, Luna lutava para se adaptar a um mundo fresco e brilhante, longe das ruas frias que deixara para trás. Ela estava aprendendo a rir novamente, a se sentir segura, mas carregava cicatrizes profundas. O passado a atormentava, e a felicidade parecia um sonho distante. Mas a sombra de César se aproximava, como uma tempestade no horizonte. César começou a armar mais planos, incitando uma espiral perigosa de manipulação. E assim, a tensão crescente colocou todos em estado de alerta. O que ele estava tramando? O que ia acontecer com Luna e a família de Henrique? Ele se via em um dilema. A proteção da garotinha e a luta por justiça contra César não eram tarefas fáceis. Enquanto o sol se punha, a verdade que o cercava era desconfortável. Luna, agora mais forte, ainda sentia o peso do passado. E Abatá. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube remove suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Henrique ainda estava em choque. As imagens do Estrela do Mar em chamas queimando sua mente, quando olhou para Luna. Ele queria protegê-la, mas a verdade era que a atmosfera estava pesada. A menininha, que um dia parecia tão vulnerável, agora carregava um peso que ele não conseguia entender. Ele sentiu uma conexão com ela, mas algo ainda faltava. Enquanto se aproximava dela, um grito cortou o ar.
Henrique era o grito de Clara, sua esposa, que havia corrido de dentro da mansão. O rosto dela estava pálido, os olhos fixos na menina. Aquela criança! Se afaste dela! O coração de Henrique disparou. Por quê? Clara não respondeu imediatamente. Ela ficou parada, estupefata. Então começou a andar em direção a Luna, com um olhar que devia ter mais raiva do que medo. Ela é uma espiã, Henrique. Espiã de César! Henrique franziu o senho. Os sentimentos dentro dele se contorciam. Como você pode falar isso? Ela é uma criança. Mas a expressão de Clara não cedia. Você não sabe o que ela pode fazer. A intensidade de sua voz era cortante. Luna deu um passo atrás, os olhos cheios de lágrimas, cheia de confusão. A mistura do caos da explosão e das acusações maldosas a deixou ainda mais vulnerável. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. O que ela tinha feito para merecer isso? Olha para ela, Henrique. Clara continuou. Você não sabe quem ela é, mas eu sei. Ela não é inocente. Ela sabia do que aconteceria com o iate. A voz de Clara ecoou. Henrique se sentiu desesperado. Estaria realmente vendo a verdade ou tudo isso era uma armadilha? E então, enquanto os sentimentos borbulhavam dentro dele, uma pessoa surgiu de trás de uma árvore. Era César. Ele sorria, um sorriso que não era nada amigável. Ora, ora, não é a família feliz de sempre? Ele olhou para Luna com desprezo. Sabe, Luna, você poderia ser muito útil para mim, mas sua presença aqui não faz mais sentido. Havia uma razão para seu pai ter desaparecido. O quê? Pai, a mente de Luna girou. Você tá mentindo! Ela gritou, mas sabia que não era verdade. O passado dela era um mistério, uma fumaça no ar. Henrique sentiu um nó na garganta. O que César sabia? César se aproximou como uma sombra que não queria ir embora. Sabe, Henrique, às vezes as pessoas se deixam levar por emoções e esquecem os segredos que a cercam. Tem muito mais nessa garotinha do que parece. Quem será que a colocou aqui? Henrique se sentiu tonto. O olhar de Luna, agora cheio de medo e insegurança, perfurava seu coração. O que havia entre ela e César? O que estava escondido na história dela? E se Clara estivesse certa? Ele não sabia se devia acreditar em César ou na inocência de Luna. O conflito explodia como as chamas do iate e a sua vida estava em jogo. César, pare! Henrique tentou manter sua calma, mas a tensão em seu corpo não deixava. Clara apenas olhava, seu olhar estava vazio, como se já tivesse tomado uma decisão. O ar pesado estava agora transbordando de indignação e traição. As palavras de César persistiam no ar. Apenas lembre-se, Henrique, os segredos não ficam perdidos para sempre. Algum dia eles voltam, e quando isso acontecer, nada será como antes. Enquanto a realidade ao redor dele se desfazia, Henrique se deu conta de que sua vida nunca mais seria a mesma, e que o verdadeiro tumulto estava apenas começando. Ele olhou para Luna, agora tão pequena e perdida, e sentiu o peso da verdade se aproximando. O que mais ele não sabia, o que mais estava por vir. Henrique estava aturdido, absorvendo aquelas palavras cortantes de César. O olhar de Luna, cheio de medo, penetrava sua alma, fazendo-o duvidar de tudo. O caos ao redor tornava-se um borrão, e ele lutava para manter a sanidade. Clara agora se movia com uma determinação que o deixava alarmado. Era como se a verdade estivesse se desenrolando diante dele, e ele não estava pronto para encarar. Ela é uma espiã, Henrique, espiã de César. A declaração de Clara ecoou. E a única coisa que Henrique podia pensar era no olhar angustiado de Luna. O que ela tinha a ver com isso? O que César realmente sabia? Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo retumbou, fazendo a terra tremer sob seus pés. O que mais poderia acontecer naquela noite fatídica? As pessoas começavam a gritar, correndo em direções opostas. Uma fumaça densa começou a se espalhar pela área e o pânico tomou conta. Henrique olhou para César, que parecia se divertir com o caos. Ele estava tão focado na confusão que não percebeu a figura sombria se aproximando. Então, tudo mudou.
uma figura encapuzada surgiu abruptamente do meio da fumaça, avançando até César com passos firmes. Era um homem de aparência imponente, e a aura que o cercava fazia os outros recuarem. César congelou ao vê-lo, sua expressão se transformando em uma mistura de medo e surpresa. "O que você está fazendo aqui?" César perguntou, a voz trêmula. "Acabou, César." O homem falou, a voz profunda e autoritária. "Os seus planos maldosos se esgotaram." "O que você fez? A verdade que você esconde, tudo isso vem à tona agora." Henrique ficou sem palavras. O que estava acontecendo? Antes que pudesse compreender, o homem se voltou para Luna e, de repente, sua feição se suavizou. "Você finalmente está segura, meu amor." As palavras o atingiram como um golpe. "Amor?" Ele piscou, confuso. Luna? A garotinha vulnerável que ele queria proteger? O que isso significava? César empalideceu ao ouvir isso. "Você não pode fazer isso, ela não sabe de nada." A voz dele transbordava de desespero. O homem encapuzado não se intimidou. "Ela é a chave, César, e você não vai mais manipulá-la." Henrique sentiu seu coração disparar. O que ele não sabia sobre Luna? Ela era mais do que apenas uma menina perdendo oportunidades. O que César estava escondendo? Clara, que estava lá ao seu lado, parecia igualmente aturdida, seu olhar alternando entre os dois homens. A tensão aumentou, o ar estava carregado, e as pessoas ao redor observavam, algumas se afastando, outras se aproximando, intrigadas. Um murmúrio coletivo se formou. Os sussurros se misturavam ao som dos passos apressados e dos gritos distantes, criando uma atmosfera frenética. Então, enquanto todos estavam distraídos, o homem encapuzado se virou para Henrique. "Ela é sua filha, Henrique. Você a abandonou, mas agora ela está de volta." As palavras cortaram o ar como uma faca, e Henrique sentiu seu mundo desmoronar. Filha, a revelação o atingiu como um tsunami, lavando suas certezas. Luna, sua pequena menina, que ele pensava ser apenas uma menina de rua, era na verdade sua filha. Ele fez contato visual com ela, que agora olhava para ele com uma mistura de esperança e dor. E não conseguia acreditar. Se isso era verdade, então tudo o que conhecia estava virando uma grande mentira. O que César sabia? E o que mais estava por vir? "Você não pode fazer isso com ela!" Clara gritou, mas sua voz estava se perdendo em meio ao caos. Enquanto todos tentavam processar a nova realidade, Henrique ficou paralisado, os cérebros unindo com a magnitude da revelação e as perguntas sem resposta. Quem era realmente Luna? E o que significava isso para eles? Enquanto a realidade se desdobrava, Henrique percebeu que o caminho à frente estava cheio de segredos. E o verdadeiro conflito havia apenas começado. Henrique estava paralisado. As palavras do homem encapuzado ainda ecoavam em sua mente. "Ela é sua filha." A revelação parecia um pesadelo surreal. Ele olhou para a Luna, que agora parecia uma sombra, seus olhos inundados de lágrimas. A cena ao redor deles era uma confusão. Gritos e fumaça, o cheiro de morte e destruição no ar. Mas ali, naquele momento, tudo o que importava era a garotinha que ele pensava ter conhecido. César, que antes era tão arrogante, agora estava com o rosto pálido, as mãos trêmulas. "Você não sabe o que está dizendo," ele gritou, mas a frieza em sua voz vacilava. "Ela não é nada. Não pode ser sua filha." A tensão no ar cortava como uma faca. Todos os olhares estavam fixos nos três, como se o mundo tivesse parado. O homem encapuzado deu um passo à frente, e seu rosto suave se tornou mais claro por um momento. "Luna, você precisa saber a verdade. Você não foi abandonada, foi protegida." Ele falava como se estivesse revelando um segredo tão profundo que poderia mudar tudo. Henrique sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Protegida? Do quê? Ao seu redor, as pessoas começaram a murmurar, inquietas. O olhar de Clara se tornou mais ferino, como se uma verdade escondida estivesse sendo puxada à tona. "Se você acha que isso é algum tipo de jogo, você está errado." Ela gritou, quebrando o silêncio tenso. "Não é jogo," o homem disse, com uma calma que parecia irreal. "César está por trás de tudo. Ele a usou desde o começo." As palavras foram como uma bomba.
Henrique sentiu seu estômago revirar. A confusão no olhar de Luna aumentava e seu desespero o atingia com um soco. César, desesperado, tomou a frente. Ela não pode saber. Você não sabe o que isso significa. Não deixe ela descobrir. Mas sua voz soava fraca. As pessoas ao redor começaram a se agitar, o murmúrio crescendo. A frase de César a respeito da menina ser uma espiã ressoou novamente na mente de Henrique, agora com um novo entendimento. Descobrir o quê? A voz de Luna ecoou, firme, mas cheia de medo. O que estou escondendo de mim? Ela olhou para o pai, buscando respostas, e a vulnerabilidade a tornava ainda mais tocante. Henrique queria protegê-la, mas estava tão confuso quanto ela. Luna, temos que ir. Henrique finalmente falou, mas Clara colocou a mão em seu braço. Você realmente vai levá-la? Para onde? Aqui está a verdade. Ela olhou para o homem encapuzado, com um desprezo que ele nunca havia visto antes. Antes que Henrique pudesse responder, um estrondo cortou o ar. A explosão de um carro a alguns metros fez a terra tremer sob os pés. As pessoas gritaram, deixando sua atenção concentrada na nova ameaça. Fumaça subiu rapidamente, obscurecendo a visão. O caos se instaurou, mas a adrenalina trouxe clareza a Henrique. Vamos! Ele segurou a mão de Luna, puxando-a para longe do cenário que se tornara uma armadilha. Mas antes que conseguissem ir, o homem encapuzado se virou, seu olhar fixo em César. Você vai pagar por isso. Ele se aproximou. César riu, mas o riso era nervoso. Você acha que pode me intimidar? Você não sabe quem eu sou. Mas quando o homem deu mais um passo, algo dentro de Henrique estalou. Ele não podia mais esperar. A vida dele, a vida de Luna estava em jogo. Espere, o que mais você sabe sobre ela? Ele gritou para o homem encapuzado. O olhar em seus olhos era de determinação. E Henrique estava disposto a passar por cima de César, mesmo que isso significasse enfrentar suas próprias verdades. A multidão estava em frenesi, mas as respostas estavam a poucos passos. César sabe como você e Luna estão conectados, o homem respondeu, antes que a fumaça os envolvesse novamente. O cheiro de queimado se misturava ao desespero. A verdade que você não conhece é devastadora. E quando os olhos de César encontraram os de Henrique, uma última peça do quebra-cabeça estava prestes a se encaixar. Ele sentiu um nó na garganta. O peso do que estava prestes a ser revelado era esmagador. O que mais você não sabe, Henrique? Justo naquele instante, um grito distante ecoou e tudo teve uma nova reviravolta. Uma figura conhecida apareceu nas sombras e os olhares se voltaram para ela. O coração de Henrique disparou. Quem estava se aproximando? O que mais ele iria perder? O terrível mistério estava se aprofundando e a verdade ainda pairava no ar, prestes a ser desvendada. A figura encapuzada se aproximou ainda mais de César, o ar pesado preenchido com a tensão que crescia como uma tempestade. O homem parecia saber mais do que estava dizendo, e os olhos de Henrique se arregalaram ao ouvir suas últimas palavras. O que ele iria revelar? Isto acaba agora, César, ele repetiu, a voz firme. Luna é mais importante do que você imagina. Foi como se um feitiço tivesse sido lançado no ar. E Henrique ficou paralisado, absorvendo cada palavra. As pessoas ao redor começaram a murmurar. O que estava acontecendo? Era um momento perigoso e o mundo parecia ter parado. César estava em choque. Você não pode fazer isso, gritou, a voz dele ficando cada vez mais aguda. Essa garotinha não é nada. É apenas uma menininha perdida. A raiva e o desespero estampados no rosto dele eram palpáveis, e Henrique sentiu um nó na garganta, levando suas próprias emoções a um limite. Me deixe em paz! Luna desviou o olhar, lágrimas escorrendo pelo seu rosto pálido. Isso é um pesadelo! Ela parecia implorar por respostas, e o coração de Henrique se partiu. E quando o homem encapuzado segurou o rosto dela com cuidado, algo brilhou em seus olhos. Você é a chave, Luna. Você não sabe, mas sua vida está ligada a segredos maiores do que você imagina. O que você herda é um legado. Com um movimento rápido, ele puxou o capuz para trás, revelando um rosto familiar. Henrique sentiu o mundo girar. Era Miguel,
seu irmão perdido há anos. O choque passou como um relâmpago e ele quase gritou. Miguel havia desaparecido em circunstâncias misteriosas, e agora ele estava ali, formulando verdades que Henrique nunca tinha considerado. Não! Não pode ser! Gritou Henrique, a confusão dominando suas emoções. Você está vivo! Por que nunca voltou? As revelações pareciam um quebra-cabeça que se recusava a se encaixar. Porque você nunca quis saber a verdade? Miguel respondeu, sua voz profunda e séria. César estava por trás do meu desaparecimento, e ele está atrás de Luna porque ele quer o que eu deixei. Muitos querem usar ela como um peão nesse jogo sujo. César estava furioso. Você não pode me acusar. Você não sabe do que está falando. Mas Miguel já havia tomado um passo à frente, determinado. Não acha que o que aconteceu deve ser encerrado entre nós? As palavras de Miguel cortaram mais do que qualquer faca. Henrique mal conseguia compreender. Luna é minha filha? Sua mente girava com a revelação. Você está me dizendo que ela também é sua? Sim, Miguel disse, e os olhares ao redor se tornaram mais atordoados. A verdade é mais complicada do que você imagina. O que eu fiz para proteger você, e agora posso proteger sua filha. O coração de Henrique parecia querer saltar do peito. Proteger de quem? Ele estava confuso, perdido em um mar de revelações. O olhar de Luna, tão inocente, agora carregava o peso de um mundo que Henrique não conseguia entender. César gritou, sua voz agora cheia de desespero. Isso não pode acontecer. Isso é um erro. Luna não é uma peça. Ela é um alvo. As palavras de César pairaram no ar, e Henrique, em um impulso, se virou para Luna. Você é minha filha. A pergunta escapou carregada de emoção. O olhar de Luna buscou o dele, cheia de dúvida e esperança. Eu não sei, papai. Eu só queria ser normal. Aquela frase cortou Henrique, um golpe duro na alma. Miguel olhou diretamente para ele. A verdade é que estamos todos ligados a um mistério que pode destruir nossas vidas. As coisas estavam mudando rapidamente, e o espaço se tornava um campo de batalha de intenções ocultas. As pessoas ao redor estavam em pânico, e o caos aumentava. O homem encapuzado, Miguel, parecia alguém em que Henrique poderia confiar, mas a soma das peças ainda não fazia sentido. O murmúrio das pessoas crescia, vozes se acumulando em um mar de confusão. Gritos, risos nervosos e o cheiro da fumaça envoltiam tudo. Mas o que mais Henrique não sabia? E se Luna realmente fosse parte de algo muito maior? Henrique, a verdade não pode ser ignorada. César tem planos que vão além de nós três, Miguel declarou. E as nuvens escuras começaram a se reunir. E então, como um trovão ressoando, Henrique percebeu que sua vida jamais seria a mesma. O passado tinha voltado com uma força avassaladora, e a revelação de Miguel estava apenas começando a desdobrar. No fundo, ele sentia que algo ainda mais terrível estava por vir. Ele não sabia, mas o verdadeiro inimigo estava mais perto do que imaginava, e um confronto estava prestes a acontecer, mudando tudo novamente. Henrique estava paralisado. As palavras do homem encapuzado ainda ecoavam em sua mente. Ela é sua filha. O choque era palpável. Seus braços tremiam, enquanto sua realidade desmoronava em uma avalanche de confusão e dor. Ele olhou para Luna, buscando entender o que tudo isso significava. Mas a cena ao redor estava prestes a se transformar em algo ainda mais caótico. Acabou de começar, César, Miguel repetiu, a intensidade de suas palavras ecoando nas sombras da noite. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo cortou o ar. Foi como um raio, uma explosão de luz e som que fez o chão tremer sob seus pés. O caos se instaurou. Gritos e desespero ocuparam o espaço, enquanto a fumaça densa se erguia, obscurecendo a visão. Henrique rapidamente puxou Luna para perto, buscando protegê-la. Mas o que aconteceu a seguir fez seu coração parar. Uma figura conhecida surgiu entre a fumaça e o pânico. Era Clara,
seu olhar penetrante e fixo em César. Mas havia algo mais. Algo que Henrique nunca esperava ver. Nas mãos dela, uma arma. Clara, não! Ele gritou, atônito. Ele nunca tinha pensado que Clara, a mulher que amava, seria capaz de algo tão drástico. Mas o olhar de Clara era frio, determinado. Ele não pode escapar, dizia, como se estivesse em transe. Ela apontou para César, sua voz tremendo com raiva e medo. O impacto das ações dela estourou em uma onda de tensão. Você não entende nada, César gritou, tentando recuar. Mas Clara não se mexeu. A multidão ao redor paralisou. Outras pessoas começaram a gritar, algumas se jogando ao chão, outras tentando escapar. Mas todos estavam presos ao momento. Henrique sentiu o sangue gelar. Clara, o que você está fazendo? Ele perguntou, a voz embargada. Pare! Mas ela não ouviu. Olhando diretamente para César, seus olhos brilhando de uma mistura de dor e vingança. Você destruiu nossa vida, César. Você não vai me escapar dessa vez. E então, em um instante que parecia durar para sempre, o impossível aconteceu. Clara apertou o gatilho. O som do disparo cortou o ar como um grito. Um eco ensurdecedor que transformou o silêncio em caos absoluto. Uma fração de segundo depois, tudo ficou borrado. A imagem de Clara com a arma. César tentando se esquivar. Então o corpo dele caiu, se estendendo no chão de forma pesada. O que aconteceu depois foi uma mistura de gritos, choro e um pânico indescritível. Henrique ficou paralisado. Um nó se formou em sua garganta, enquanto ele tentava entender o que feria não apenas César, mas a própria fibra de seu ser. Era um momento irreal, conforme a multidão entrava em um frenesi. Algumas pessoas se atirando para longe, outras gritando em estado de choque. A fumaça agora estava mais densa. O ar parecia pesado e insuportável. Luna, olhando para ele, assustada e confusa, fez o coração de Henrique afundar. Papai, tá tudo bem? Ela balbuciou, lágrimas misturando-se com a poeira ao seu redor. Ele queria dizer que sim, que tudo ficaria bem, mas as palavras falharam. E então, o olhar de Miguel, que antes parecia sereno, agora estava carregado de uma nova tensão. Você não sabe de nada. Clara tem os planos dela. Ele parecia preocupado, mas Henrique não conseguia processar. O que significava aquilo? Como Clara poderia ter planos? No impulso, Henrique olhou novamente para César, que estava no chão, se contorcendo, mas a verdade balançou sua mente. Clara, o que você fez? A pergunta escapuliu de seus lábios como uma súplica desesperada, um pedido por respostas. Mas a verdade estava longe de ser Clara. Clara, que sempre parecia ser a luz em sua vida, agora estava envolta em sombras. Ele se perguntou se ela sempre soubera da ligação entre Luna e César, se sempre tiveram um plano que ele nunca entendeu. Foi você que preparou tudo isso? A indignação invadiu sua voz enquanto o caos se transformava em um silencioso entendimento entre eles. Luna, em seu estado fragilizado, olhou de Henrique para Clara, percebendo que as respostas que buscava estavam muito mais complicadas do que imaginava. E então, em meio ao turbilhão, uma nova sombra se formou. Nas sombras, outra figura se ergueu, uma presença familiar que fez o coração de Henrique parar por um instante. Um rosto que acreditava ter perdido para sempre. E a conexão estava prestes a ser revelada, e o que ele sempre acreditou desmoronava sob a luz de uma nova realidade. E naquele momento, enquanto o caos se intensificava ao redor, Henrique percebeu que nada seria o mesmo novamente. A tensão pairava no ar, e cada um dos presentes estava prestes a enfrentar verdades que reformulariam tudo o que conheciam. A história estava prestes a tomar um rumo inesperado, e ele mal podia respirar diante do que estava por vir. Henrique estava paralisado. As palavras de Miguel, "Ela é sua filha", ecoavam em sua mente como um sino distante. O choque o atravessava. Ele olhou para Luna, cuja expressão misturava medo e uma esperança desesperada. Mas a intensidade da situação estava prestes a ganhar outra dimensão. Um retorno que ninguém esperava, uma reviravolta que desafiaria tudo o que ele acreditava.
A figura que emergiu da fumaça, revelando-se ser Miguel, causou um frenesi. Assim que todos ponderavam sobre quem ele era, do fundo da multidão, uma voz. Era Clara, sua esposa, empunhando a arma com tremores visíveis. O desejo de justiça flamejava em seus olhos. A tensão disparou, como um fio prestes a se romper. Henrique tentou alcançá-la. Clara, não faça isso. Mas seus apelos se perderam no caos ao redor. Luna, assustada, recuou, enquanto todos pareciam presos a esse momento. O que poderia acontecer agora? A multidão começou a murmurar, um zumbido crescente de ansiedade. O rosto de Clara passou por um misto de raiva e desespero, seu olhar preso em César, que se contorcia no chão, pálido e ferido. A cena era surreal. A mulher que ele amava estava prestes a fazer algo irreversível. E a verdade a respeito de Luna pairava no ar, espessa como a fumaça ao redor deles. Eu não vou deixar você escapar, César. A voz dela soou como um disparo, cortando o clima tenso. E neste instante, algo dentro de César se rompeu. Ele começou a rir, mas a risada era sombria, cheia de desprezo. Você realmente acha que pode me deter assim? Vocês não sabem o que estão fazendo. Mas antes de qualquer um poder se mover, um estrondo ensurdecedor ecoou. E foi nesse momento que a realidade se distorceu. Uma explosão, não muito longe, fez a terra tremer novamente. O que estava acontecendo? Todos olharam em direção ao barulho, a confusão crescendo. E então, do lado oposto da multidão, uma figura conhecida surgiu. Era a velha governanta, Dona Maria, com um olhar gelado que Henrique nunca vira antes. O que ela estava fazendo ali? Falhei em protegê-los. A voz dela balançou sobre a pressão. A verdade nas palavras dela disparou um alerta dentro de Henrique. O que mais estava escondido? Silêncio! Todos vocês precisam ouvir! Dona Maria gritou, fazendo com que todos a olhassem. E então, ela fez um gesto com a mão, revelando algo brilhante. Era uma pequena caixa metálica adornada com símbolos estranhos. A verdade de Luna está guardada aqui. Henrique ficou paralisado. Ele sentiu a necessidade de avançar, mas a confusão o consumia. O que você quer dizer? Perguntou ele, sua voz cheia de apreensão. Os olhos dela brilharam com uma profundidade que Henrique não conseguia compreender. Ela não era apenas uma governanta, mas alguém que sabia muito mais do que parecia. César não é o único que sabe, Henrique. A frase dela cortou o ar. E os olhares voltaram-se para César, que já estava se recuperando, os olhos fulminantes. Eu não temia por você, Maria. César disse, sua voz ressoando uma mistura de desprezo e arrogância. Você não deve brincar com o que não entende. Mas as palavras dela começaram a ressoar pela multidão, criando um burburinho crescente. Naquele instante, a caixa metálica abriu-se com um rangido. A luz que emanou dela parecia ter vida própria, dançando ao redor e atraindo todos os olhares. Isto tem o poder de tudo o que aconteceu. A história de todos vocês começa aqui. E então, em um movimento rápido, a luz envolveu Luna, uma aura brilhante que fez todos os corações dispararem. Henrique tentou alcançar a filha, mas um medo profundo paralisou. O que estava acontecendo? O que aquele objeto poderia revelar? Enquanto o brilho se intensificava, Clara também foi pego no feitiço da luz. Seus olhos sem foco, fixados em algo que só ela parecia ver. O pânico se tornou palpável entre os presentes. A conexão misteriosa da caixa com Luna e Clara estava rompendo algumas barreiras invisíveis. Então, no ápice do choque, o brilho se extinguiu e surgiu a verdade. Clara? Henrique perguntou, sua voz tremendo de ansiedade. E o que aconteceu a seguir foi um deslizar de cartas viradas. Uma revelação tão devastadora que nenhuma palavra poderia prepará-los. Os laços de sangue, os segredos e as proteções, tudo isso começava a desmoronar. Henrique não estava preparado para o que vinha a seguir. A caixa poderia ter revelado que a verdadeira força estava nas mãos de Luana?
E o que protetor se tornou o verdadeiro traidor? O que ficou para trás, tombando como uma ladeira íngreme, era uma história não contada, envolvendo cada um ali presente. E quando o silêncio foi tomado pela fumaça do que acabara de acontecer, a única coisa que Henrique soube era que nada seria como antes. O que mais estava escondido? O que mais ainda poderia acontecer? Enquanto olhava para a caixa, agora silenciosa em sua mão, ele soube que as verdades estavam prestes a se desdobrar de uma maneira que desafiava tudo o que acreditava. O peso da realidade o forçava a escolher um caminho. Qual deles? Ele não sabia. E a esperança? Agora parecia um eco distante. Henrique estava paralisado. As palavras de Miguel e sua filha ecoavam em sua mente como um sino distante. O choque o atravessava. Ele olhou para Luna, cuja expressão misturava medo e uma esperança desesperada. Mas a intensidade da situação estava prestes a ganhar outra dimensão. Um retorno que ninguém esperava. Uma reviravolta que desafiaria tudo o que ele acreditava. A figura que emergiu da fumaça, revelando-se ser Miguel, causou um frenesi. Assim que todos ponderavam sobre quem ele era, do fundo da multidão, uma voz aguda cortou o ar. Parem! Vocês não estão entendendo! Era Clara, sua esposa, empunhando a arma com tremores visíveis. O desejo de justiça flamejava em seus olhos. A tensão disparou, como um fio prestes a se romper. Henrique tentou alcançá-la. Clara, não faça isso! Mas seus apelos se perderam no caos ao redor. Luna, assustada, recuou, enquanto todos pareciam presos a esse momento. O que poderia acontecer agora? A multidão começou a murmurar, um zumbido crescente de ansiedade. O rosto de Clara passou por um misto de raiva e desespero. Seu olhar preso em César, que se contorcia no chão, pálido e ferido. A cena era surreal. A mulher que ele amava estava prestes a fazer algo irreversível. E a verdade a respeito de Luna pairava no ar, espessa como a fumaça ao redor deles. Eu não vou deixar você escapar, César. A voz dela soou como um disparo, cortando o clima tenso. E neste instante, algo dentro de César se rompeu. Ele começou a rir, mas a risada era sombria, cheia de desprezo. Você realmente acha que pode me deter assim? Vocês não sabem o que estão fazendo. Mas antes de qualquer um poder se mover, um estrondo ensurdecedor ecoou. E foi nesse momento que a realidade se distorceu. Uma explosão não muito longe fez a terra tremer novamente. O que estava acontecendo? Todos olharam em direção ao barulho, a confusão crescendo. E então, do lado oposto da multidão, uma figura conhecida surgiu. Era a velha governanta, Dona Maria, com um olhar gelado que Henrique nunca vira antes. O que ela estava fazendo ali? Falhei em protegê-los. A voz dela balançou sob pressão. A verdade nas palavras dela disparou um alerta dentro de Henrique. O que mais estava escondido? Silêncio! Todos vocês precisam ouvir. Dona Maria gritou, fazendo com que todos a olhassem. E então, ela fez um gesto com a mão, revelando algo brilhante. Era uma pequena caixa metálica, adornada com símbolos estranhos. A verdade de Luna está guardada aqui. Henrique ficou paralisado. Sentiu a necessidade de avançar, mas a confusão o consumia. O que você quer dizer? Perguntou ele, sua voz cheia de apreensão. Os olhos dela brilharam com uma profundidade que Henrique não conseguia compreender. Ela não era apenas uma governanta, mas alguém que sabia muito mais do que parecia. César não é o único que sabe, Henrique. A frase dela cortou o ar, e os olhares voltaram-se para César, que já estava se recuperando, os olhos fulminantes. Eu não temia por você, Maria. César disse, sua voz ressoando uma mistura de desprezo e arrogância. Você não deve brincar com o que não entende. Mas as palavras dela começaram a ressoar pela multidão, criando um burburinho crescente. Naquele instante,
A caixa metálica abriu-se com um rangido. A luz que emanou dela parecia ter vida própria, dançando ao redor e atraindo todos os olhares. Isto tem o poder de tudo o que aconteceu. A história de todos vocês começa aqui. E então, em um movimento rápido, a luz envolveu Luna. Uma aura brilhante que fez todos os corações dispararem. Henrique tentou alcançar a filha, mas um medo profundo o paralisou. O que estava acontecendo? O que aquele objeto poderia revelar? Enquanto o brilho se intensificava, Clara também foi pego no feitiço da luz, seus olhos sem foco, fixados em algo que só ela parecia ver. O pânico se tornou palpável entre os presentes. A conexão misteriosa da caixa com Luna e Clara estava rompendo algumas barreiras invisíveis. Então, no ápice do choque, o brilho se extinguiu. E surgiu a verdade. Clara? Henrique perguntou, sua voz tremendo de ansiedade. E o que aconteceu a seguir foi um deslizar de cartas iradas. Uma revelação tão devastadora que nenhuma palavra poderia prepará-los. Eu não sou a mãe de Luna, Clara gritou, a revelação caindo como uma bomba. Eu a criei, mas ela não é minha filha. Ela é filha de César e de outra mulher. Henrique sentiu seu estômago revirar. As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer arma. Ele procurou o olhar de Luna, mas a garotinha estava em estado de choque. César, se debatendo no chão, riu uma risada estridente. Eu sabia que você ia descobrir. O que achou que eu tinha feito? Um simples romance? Não, meu amor. Era muito mais complexo. Então ele se virou para Luna, a crueldade em seu olhar. E você? Você é uma peça do meu jogo. Henrique sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? Os laços que ele pensou que existiam eram apenas ilusões, tramas de intrigas que agora estavam expostas. Enquanto a realidade começava a se encaixar, uma nova sombra se instalou entre eles. A verdade estava se desdobrando, e a vida de todos ali jamais seria a mesma. O que acontecerá com Luna e com ele? O jogo apenas começava, e cada movimento era um passo em direção a um destino sombrio, sem garantias. Henrique estava paralisado. As palavras de Clara, "Eu não sou a mãe de Luna", ainda ressoavam como um eco aterrorizante nas paredes do seu cérebro. Era uma revelação horrenda, cortando a linha do tempo de sua vida e alterando completamente a percepção do que ele conhecia. O que mais havia sido escondido? O olhar de Luna, inocente e desesperado, atravessou seu coração como uma flecha. César, ainda no chão, soltou uma risada maníaca. Vocês não têm ideia do que estão lidando. Ela não é apenas alguma criança. É muito mais. Ele parecia se deleitar com a confusão. As palavras de César reverberando na mente de Henrique como um sino de alerta. Mas o que isso significava para Luna? O que mais ele não sabia? O caos se instalara quando a multidão começou a murmurar. Murmúrios de espanto, de desconfiança. Um medley de vozes que acompanhava o ar, pesando sobre todos. Henrique sentia todos os olhares sobre ele, como se a responsabilidade do mundo estivesse em seus ombros. Ele olhou para Clara, cuja expressão de raiva havia se transformado em algo mais duro, como se um novo plano estivesse se formando na mente dela. O que Clara estava pensando? Dona Maria, que havia trazido a caixa metafórica da verdade, avançou mais. Chega de mentiras. Acha mesmo que essa história acaba aqui? Tem muito mais em jogo. Sua voz se elevava entre o pânico, e em meio ao tumulto, ela abriu a caixa ainda mais. Um brilho intenso irrompeu, fazendo todos retrocederem. "Não se aproximem!" Clara gritou, atirando-se contra a multidão. Mas o feixe luminoso espalhou-se e parecia ganhar vida própria, envolvendo cada um ali. O pânico tomou conta, rindo da lógica, enquanto as pessoas buscavam escapar da confusão. Henrique não conseguia desviar o olhar da caixa. Então, um estalo. Um estalo ensurdecedor. O que antes era um brilho radiante, agora se transformou em algo escuro, quase ameaçador. E foi então que a transformação começou. De dentro da luz, uma figura emergiu. Era uma mulher alta,
cabelos longos e desgrenhados, com um olhar que ardia em intensidade. Quando ela se virou, Henrique sentiu que retiravam a própria essência de dentro dele. Era Juliana, sua longínqua primeira namorada, desaparecida anos atrás, acreditada por todos como morta. Ele mal podia respirar, o mundo ao redor parecia girar. Juliana, ele a chamou, a voz fraquejando, mas a mulher não olhou para ele. Sua atenção estava fixada em Luna, que agora tremia, piscando como se a própria realidade estivesse entrando em colapso. Você é a chave, Luna. Você não pode esquecer o que realmente é. As palavras dela eram um sussurro ferido, ecoando como um chamado à resistência. Não! César gritou, desesperado. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar viva. O horror na voz dele era franco. E enquanto as palavras dele surgiam, Henrique percebeu que a história estava prestes a se desdobrar com um clímax inimaginável. Você não pode esconder a verdade para sempre, César. Juliana declarou, firme. Eu não morri porque fui escondida. Luna é minha filha também. Cada palavra desferida como uma lâmina, desnudando segredos enterrados nas profundezas do passado. Henrique ficou sem palavras. A revelação chocante sacudiu seu mundo e ele quase perdeu o equilíbrio. O impacto nas pessoas ao seu redor foi instantâneo. A multidão balançou e o murmúrio se transformou em gritos. Como é possível? Ela está mentindo. Henrique olhou de Juliana para César e viu o olhar de desespero. Ele não podia deixar isso passar. É verdade? A pergunta saiu como um sussurro, mas o peso dela era esmagador. Ele se virou para Luna, que agora estava paralisada, os olhos cheios de confusão. Sim, mamãe, murmura Luna, quebrando o silêncio. E naquele instante, a vida de cada um deles mudou. Henrique sentiu seu coração se apertar. O que mais estava escondido? Cada deles tinha um papel no grande drama da vida. A tragédia estava apenas começando, e a sombra do passado inundava o futuro com uma intensidade avassaladora. Quem é você de verdade? Perguntou Henrique, a angústia na voz clara. Ele estava prestes a descobrir verdades não apenas sobre Luna, mas sobre si mesmo. Então, enquanto a multidão gritava, contorcia-se em choque, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar em um padrão grotesco, um padrão que prometia mais segredos e conflitos à frente. E enquanto o caos se dissipava em um silêncio pesadíssimo, Henrique percebeu que a luta por Luna, por seu próprio futuro e o entendimento do que realmente eram, estava apenas começando. O que mais poderia surgir daquele turbilhão? O que mais permanecia oculto? A resposta estava à espreita nas sombras, esperando para ser revelada. Henrique estava em estado de choque. As palavras de Clara, "Eu não sou a mãe de Luna", ainda reverberavam dentro dele, criando um turbilhão de emoções que parecia não ter fim. O mistério da origem de sua filha agora estava mais envolto em sombras do que nunca. As revelações brotavam como ervas daninhas em um jardim. E enquanto a verdade ia se revelando, a dor se tornava palpável. A voz dela tremia de um medo profundo, uma criança em busca de respostas. "Eu sonhei com você, Luna", Juliana respondeu, o coração dela batendo forte. "Eu fiz o que fiz para te proteger. A história é mais complicada do que imagina." A fragilidade na voz dela tocou Henrique, mas em meio ao caos, ele não sabia em quem confiar. "Basta!" César gritou, tentando se arrastar, a raiva dele se misturando com o desespero. "Ninguém precisa saber a verdade. Chega de mentiras." O sorriso de desprezo em seu rosto era uma máscara, mas Henrique sentiu que a verdadeira batalha estava pela frente. A multidão ao redor começou a murmurar. Olhares perdidos, murmúrios de espanto enquanto a confusão aumentava. Dona Maria, que até então tinha sido uma mera observadora, agora franziu as sobrancelhas, seus olhos brilhando com determinação. "Todos têm o direito de saber a verdade", ela afirmou, a voz firme. "E ninguém vai esconder como tudo isso começou." Henrique sentiu o peso das palavras dela, uma verdade prestes a explodir. "O que mais está em jogo, Maria?"
Sua pergunta era como um grito no silêncio que havia se estabelecido. O suspense estava quase insuportável. Os segredos que César guardou por anos estão ligados a você, Luna. Dona Maria começou. E digo mais. A verdadeira história da sua mãe está documentada nesta caixa. A tensão pulava entre eles, e o olhar de todos estava fixo na caixa metálica, agora bruxuleante à luz da noite. Juliana sentiu. A verdade libertará nossa família, Luna. Ela deu um passo à frente. Sua presença aquecia o ar frio, como um sol nascendo após uma longa noite. Você não é um peão em um jogo, é a chave para salvar todos nós. E com um gesto delicado, Juliana tocou a caixa, revelando uma luz que envolveu Luna, um formigueiro de calor que, pouco a pouco, o medo se dissipava do coração dela. Eu sou sua mãe, mas eu não te abandonei. Eu lutei por você. As emoções fervilhavam ao redor, enquanto a verdade começava a tomar forma, vislumbrando um futuro. Você fez o que achou certo. Assim como fiz, Henrique murmurou, o sentimento se entrelaçando entre as revelações. Ele olhou para Luna, seu coração se partindo ainda mais pelas emoções à flor da pele. Vamos descobrir juntos quem somos. Mas César já estava em pé, a fúria transbordando. Ninguém pode saber disso. É perigoso. Ele tentou argumentar, mas o fio da verdade era mais forte. A multidão rumorejava. O destino estava claro. A luta era inevitável. Chegou a hora de enfrentar as consequências de suas escolhas, César. Disse Henrique, agora um homem determinado. Ele abraçou Luna. A força do amor dele inundou o espaço, cercando-a como uma fortaleza. Nós não temos medo de você. Em um instante, a tensão se transformou em um vendaval. O embate de vontades virou um campo de batalha, onde verdades e mentiras dançavam em um balé perigoso. Mas, no fundo, todos sabiam algo essencial. A força da família e do amor era mais poderosa. Com a caixa ainda brilhando, Henrique fez uma pergunta direta a César. O que você não quer que nós saibamos? Quais segredos ainda restam? Cada palavra era um teso, uma força em direção ao futuro que todos precisavam encarar. Enquanto o vento soprava e a poeira se dissipava, as últimas chamas do passado se apagavam, deixando apenas a promessa de um novo amanhecer. A verdade estava diante deles, e cada um a absorveu do seu jeito, as emoções saltando entre. O que realmente somos? Famílias ou sombras perdidas em uma dança de ambição e medo? As respostas estavam mais perto do que todos podiam imaginar, e a jornada para revelá-las começava agora. E enquanto a cena se acalmava, uma mensagem borbulhava. A vida é cheia de escolhas. Podemos ser definidos por nossos erros ou moldados por nossas verdades. Você precisa se inscrever no canal agora. Não perca as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.